Olá, bom dia, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Espero que tenha sido bem. Vamos iniciar nossa semana de aula, mais uma aula de ciências. Vamos fazer nossa oração de agradecimento, pedir muita proteção a Deus por mais um momento de aula, né? E por mais um momento de vida. Então vamos agradecer a Ele, pedir muita proteção divina para que Ele abençoe nossa vida e nossas famílias. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, vamos fechar os olhinhos e rezar juntos. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, obrigada, Senhor, por mais um momento. Então, o que faremos será a correção. Vamos começar a corrigir lá da página 111, que foi do dia 17, a aula do dia 17, que faltou a correção. Vamos corrigir a página, no caso, a última aula, que foi da página 20, do dia 24 do 8, foi para que vocês elaborassem as perguntas, ou melhor, as respostas, né? E são 5 questões que eu elaborei e vocês responderiam. E teremos a nossa aula dessa semana, que são as páginas 115 e 117, tá bom? Então, a primeira questão, lá da página 111... Qual é a importância desse astro para a vida na Terra? Então, estamos falando sobre o Sol, né? Na página 111. Então, a gente sabe que o Sol fornece luz e energia, mantendo a Terra aquecida e possibilitando que plantas e algumas bactérias realizem a fotossíntese. Então, a gente sabe a importância, né, do Sol, não somente para as plantinhas, mas para a nossa vida também. O segundo quesito, em sua opinião, como o Sol pode nos orientar na superfície terrestre e nos ajudar a marcar o tempo? Então, a gente percebe, né, que o Sol ajuda a marcar a passagem do tempo à medida que muda de posição aparente no céu, alterando a posição das sombras da superfície terrestre, e pode ajudar também a determinar os pontos cardeais. Então a gente observa, né, que vimos lá na página 103, onde as crianças estão posicionando seus braços para que o leste, a posição do Sol, oeste, o outro lado, né, norte para frente e sul para trás. Então a gente consegue também medir o tempo dessa maneira. Terceiro quesito, cite uma influência desse astro na vida dos seres vivos. Então, a gente sabe que tem várias influências, né? Vamos ver a temperatura dos ambientes da Terra, o que é essencial para as plantas produzirem o próprio alimento, e nas diversas atividades que realizam no cotidiano. Além disso, o movimento da Terra em relação ao Sol contribui para marcar o tempo, como foi o caso do desenvolvimento do calendário. Então, a gente vê aí, observa essas importâncias e influências que o Sol tem na vida das pessoas. Então, essa foi a correção lá da página 111. Começando nossa correção da aula do dia 24 do 8, que são as 5 questões que vocês copiaram no caderno. A primeira questão, o que é GPS? Então, o GPS é um sistema de posicionamento global, né, abreviado, GPS. É uma sigla, né, inglesa, que serve para orientar ao longo do trajeto. A segunda questão, podemos nos orientar geograficamente utilizando o quê? Utilizando mapas, pontos de referências ou ainda perguntando às outras pessoas ao longo do caminho. Então, é uma forma da gente ter a orientação de onde quer chegar. Terceiro quesito, como podemos nos orientar geograficamente com base na observação dos astros? Então, a gente observa, né, o Sol surge no horizonte aproximadamente na direção leste, ao lado, seu outro lado, o oeste,
para frente, norte, e para trás, o sul, né? A gente observando aqui Carla e Maurício, na página 113. A quarta questão, o que é Cruzeiro do Sul? Então, a gente observa, né, grupos de estrelas, que chamamos de constelações, que é visível, ele, no caso, é visível no céu do Brasil e recebe esse nome por formar uma figura semelhante a uma cruz. Então, a gente observa aqui na página 114, que é um formato, né, parece uma cruz. A gente observa aí o conjunto de estrelas, certo? Então, são chamados Cruzeiro do Sul. A quinta questão e última, além da orientação, o posicionamento dos astros no céu auxilia em diversas atividades cotidianas nas comunidades, né? Quais são essas? Então, ele auxilia como plantio, na colheita e na pesca, né? Porque é através dos astros que as pessoas que trabalham ali no campo percebem, observam o tempo de plantar, o tempo de colher. Então, é dessa forma que eles têm esse auxílio, certo? Esse auxílio é feito através dessas observações, tá bom? Prontinho, então são essas as nossas correções. As direções cardeais e os instrumentos de localização. O planeta Terra gira constantemente em torno de si mesmo, na mesma velocidade, em um movimento chamado de rotação. Quando o lugar onde nos encontramos está voltado para o Sol, recebendo seus raios, é dia nesse lugar. Conforme vamos nos virando de costas para o Sol, a incidência dos raios solares vai diminuindo até a noite chegar. Daqui da Terra, temos a impressão de que o Sol é que está se movimentando. O Sol segue diariamente do nascente para o poente. Essa informação pode nos ajudar a nos localizarmos. Quando não existiam instrumentos de orientação, as pessoas se orientavam pela posição do Sol. E com base na posição do Sol, criou-se o conceito das direções cardeais. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, ou seja, o nascente, teremos a direção aproximada do ponto cardeal leste. Em contrapartida, o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente teremos a direção norte e atrás a direção sul. Mas e quando as nuvens encobriam o céu? Como as pessoas se localizavam? O primeiro instrumento de localização criado foi a bússola. A bússola é um instrumento que permite determinar as direções da superfície terrestre. Como será que ela faz isso? O núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido, fazendo da Terra um ímã gigante. E como um ímã, a Terra tem dois polos, o norte e o sul. As agulhas das bússolas também são ímãs que são atraídos para o polo magnético da Terra, indicando a direção norte, e assim indicam as outras direções também. Na base onde a agulha vai se movimentar, são desenhadas as 4 direções cardeais e outras complementares, os pontos colaterais para localizar áreas mais específicas. Entre o norte e o oeste está o ponto noroeste. Entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. A rosa dos ventos apresenta ainda outros pontos, os subcolaterais, para uma localização mais precisa ainda, que ajuda principalmente na orientação de navegadores. Saber localizar-se é fundamental para qualquer viajante. Oriente-se para ter uma boa viagem. Até! Agora vamos iniciar a atividade da semana. São as duas páginas, 115 e 116. Eu percebi que algumas pessoas já realizou essa atividade, achou que seria essa, certo? Aí quem já fez, eu vou só corrigir, tá bom? Mas a atividade para essa semana são as páginas 115 e 116. Peço que vocês acompanhem o vídeo direitinho para entender e saber quais são as atividades da semana. Então, a primeira questão. Em uma brincadeira ao ar livre no período do dia, Jéssica recebeu um mapa com as indicações abaixo. Então, tem aí as informações, né? A partir
do escorregador, ande aí 15 passos para o oeste, né, que é o contrário do sol, né? 10 passos ao norte, para frente. 3 passos para o leste, ao lado do sol. 3 passos para o sul, atrás. Mais 2 passos para o leste. Por fim, mais 6 passos para o norte. Então, na letra A pergunta: qual astro pode ajudar Jéssica a localizar as direções que ela deve seguir? Então, a gente vai perceber lá na página 113, né? É parecido com o que Carla e Maurício fizeram, tá? Você vai ver quem é que está auxiliando, é o Sol ou as estrelas. Aí marca o X. Letra B, complete a frase a seguir. Ao amanhecer, Jéssica pode apontar o braço direito. Então, a gente percebe a direção do braço direito na direção do nascer de quem? Você vai colocar do Sol, da Lua, para localizar aproximadamente o lado do Sol vai ser qual? Leste ou oeste? Com o braço esquerdo, do outro lado, aponta na direção oposta. É possível localizar aproximadamente o norte, sul, leste, oeste. Dessa forma, a sua frente será o e atrás será, aí você vai colocar. Aqui nessas respostas vai ser norte, sul, leste, oeste, tá bom? Letra C. Cada orientação apresentada no mapa acima depende de 2 informações para ser eficaz. Escreva as letras seguindo as setas e descubra essas 2 informações. Então, a gente precisa entender, quando a gente quer uma orientação, né, para a gente descobrir, através de quê? Que palavrinhas são essas? Aí você vai perceber a primeira setinha. Vamos identificar só aqui essas 2 primeiras para que vocês compreendam o restante da palavra. Então, a gente está observando a primeira seta, é a cor laranja, né? Então, ela é referente à letrinha D. Então, D é a primeira. Depois, qual é a segunda setinha? E assim você vai até o final e descobrir que palavrinha é essa, certo? Aqui, exemplo de 15 passos. Qual é a palavrinha que a gente completa aqui, certo? E exemplo de leste, oeste, norte, sul. Leste, oeste, norte, sul é o quê? Significa o quê? Distanciamento, posição, direção. E através das setas você consegue descobrir que palavra está aqui, tá bom? Então, agora a última página, página 116, o segundo quesito. Desenhe no espaço abaixo as orientações que você deve seguir para ir da sua sala, né, e da sala de sua residência até seu quarto. Então, você vai colocar as orientações, o percurso, como é feito. Você vai indicar o que tem, quais as orientações, né? Nós não conhecemos sua casa. Então, você vai orientar como faz para sair da sala até o seu quarto, certo? Você desenha aí nesse espaço. O terceiro quesito e último diz assim: os navegadores utilizavam um instrumento semelhante ao apresentado ao lado para se orientar. O funcionamento deles se baseia no campo magnético da Terra, auxiliando nas orientações por meio dos pontos cardeais. Lá norte, a gente vai observar aqui, né? Norte, sul, leste e oeste. Desembaralhe as letras seguindo a ordem crescente dos números e descubra o nome desse instrumento. Então, cada letrinha dessa corresponde a um número. Então, você vai colocar na ordem crescente os números 1, 2, 3, certo? Até o numeral 7, que é o último aqui, colocar na ordem. E você vai observar a letra correspondente a esse número. E aí, você vai identificar que imagem é essa, que aparelho é esse, né? Que era utilizado pelos navegadores, certo? E você vai colocar a sua resposta. Então, no final aí vem um vídeo mostrando um pouquinho sobre a bússola, né? Para que vocês entendam e observe como é utilizada,
como foi utilizada, não é isso? Prontinho. Então, são essas as nossas atividades dessa semana. Peço que vocês não esqueçam de enviar para que eu faça as correções. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula. Abre a janelinha e me mostra o planetinha. Você sabe como as pessoas faziam para se orientar antigamente? Claro! Elas olhavam para cima, para o sol. Todo marinheiro sabia que o sol surge no leste. Ao meio-dia ele está no sul, e onde ele se põe fica o oeste. É ainda mais fácil à noite. A estrela polar ou estrela do norte é fácil de ser encontrada e aparece bem ao norte. Todo mundo sabia disso. Esse tipo de navegação era simples e confiável. Mas só quando as nuvens não cobriam o céu. Infelizmente, isso acontecia sempre. Dizem que há muito tempo um pastor encontrou uma solução para o problema. Ele ficava imaginando por que certas pedrinhas cinzentas ficavam presas aos cravos de metal de suas sandálias. Ele brincava com elas e se perguntava por que às vezes elas ficavam juntas e às vezes elas se afastavam dependendo do jeito que ele as segurava. Bem, isso acontecia porque eram pedras de magnetita. O pastor havia descoberto o magnetismo. Como muitas outras coisas, os chineses foram os primeiros a encontrar uma utilidade para isso e fizeram outra descoberta, de que a Terra inteira era um ímã gigante. É como se um ímã comprido atravessasse o globo. O polo norte fica em cima e o polo sul embaixo. Se você aproximar o outro ímã feito de magnetita, ele é atraído e se vira em direção ao polo norte. Ele precisa estar livre para se mover, seja pendurado em um barbante ou preso a um pedaço de bambu em uma tigela de água. Se ele puder se mover livremente, ele irá apontar para o norte. Nascia assim a bússola. Mas ela ainda podia melhorar bastante. Pedaços de ferro foram modelados na forma correta e então magnetizados, transformando-se em lindas agulhas para bússolas. Elas giravam dentro de estojos protetores. Uma escala era então desenhada à sua volta, formando a famosa Rosa dos Ventos. E então os marinheiros sabiam onde ficava o norte e para onde levar seus navios. Dos barcos à vela de madeira ao poderoso Titanic, sem as bússolas, a história da navegação não teria sido possível.